Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo e gravando o vídeo de número 219. E o tema é acerca dos dons espirituais e ministeriais. E isso partiu de uma pergunta que alguém me fez hoje ao ter a lição nas mãos. Por que se antigamente era sempre ensinado separadamente sobre dons espirituais e dons ministeriais, se tudo era uma mesma coisa ou apenas uma sequência, né? E realmente há uma parte da lição bíblica, na lição de número 1, quando trata dos dons na Bíblia, a lição número 1 exatamente, e deu dons aos homens. O autor, ele no item 3 do ponto 1 da lição, ele diz o seguinte: a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. Aí ele fala de dons de serviços, que pode ser encontrado lá no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, que demonstra que é muito mais extenso do que se possa imaginar quando se trata de dons. Depois os dons espirituais, que são ensinados por Paulo, esclarecidos por Paulo, no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e depois sobre os dons ministeriais, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo de número 7. Mas o que eu quero abordar aqui nesse momento, talvez uma reflexão, e também, obviamente, não pretendo aqui entrar na lição bíblica, que tem lá o seu dia e hora para ensinar na igreja, mas refletir sobre como e em que tempo surgiram os dons espirituais na igreja e o papel de cada um desses grupos de dons. Eu chamo de grupos porque são vários dons espirituais, todos eles. Bem, tudo começou, obviamente, lá em Atos, capítulo de número 2 de Atos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos eles. Era uma promessa, e o que se viu lá em Atos, na manifestação do batismo com o Espírito Santo, no Pentecostes, foi o sinal do batismo, da promessa. Eles falaram em línguas, falaram em idiomas conhecidos da sua contemporaneidade, né, das pessoas que estavam ali naquele tempo visitando Jerusalém, e ouviu que eles falavam na mesma língua deles, ficaram assim atônitos, achando que eles estavam embriagados. Não era nada disso. Então, na manifestação do dia de Pentecostes, não se pôde falar em dons espirituais, nenhum dos dons. Isso veio depois com os ensinos, né, com os esclarecimentos apostólicos. E a gente tem essa convicção, né, daquilo que Deus entregou para a sua igreja. A gente já chamou isso em outras ocasiões de o ornamento da igreja. Os dons espirituais são o ornamento da igreja. Portanto, ele não era para aquele tempo, ele é para agora, ele é para hoje. E nele estão o que a gente poderia chamar de as ferramentas através dos dons, para que a igreja tivesse ou tenha mais facilidade de poder levar a palavra. É claro que, veja, na promessa do ID, de evangelizar, a promessa dizia assim: eu darei poder a vocês, tanto aos discípulos lá, aos apóstolos, e também para a igreja do Senhor. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e tal, falar dos sinais e assim por diante. Então, tudo isso aconteceu. À medida em que o corpo, que já tinha sido criado, falamos sobre isso relativo a João, capítulo de número 20, né, quando Jesus soprou sobre o corpo, a igreja, se recebeu o Espírito Santo, o corpo estava construído e tinha vida, agora tinha vida própria, porque Jesus havia dado o sopro de vida divino para a igreja. Tem o dia de Pentecostes, todos são cheios do Espírito Santo. Não se fala em dons ainda, mas a gente vê Filipe pregando com tremenda autoridade. A gente vê Estevão, o primeiro diácono, né, um dos primeiros diáconos, pregando com uma eloquência enorme, causando um furor naqueles que ouviram a palavra, causando a sua morte. E aí entramos em Atos, vamos caminhando, vendo toda
todo o trabalho e a missão apostólica, né, principalmente a missão de Paulo e de tudo que ele fez, realizou. Não dá nem para falar que Paulo tinha dons espirituais, não é? E ele só disse que quem tinha todos os dons era a igreja de Corinto, nenhum dom vos falta. Então, é preciso compreender esses momentos. Bem, com relação aos dons, no capítulo 12, e certamente porque já a igreja de Corinto experimentava essa experiência, né, fascinante, e aí no capítulo 12 o apóstolo dá a devida orientação quanto ao uso dos dons espirituais e os classifica, que funcionam como olhos espirituais da igreja, dom de visão, dons de expressão verbal, não é? Vocal, verbal, dom de profecia, de línguas, interpretação de línguas, de mãos, o que representa as mãos da igreja, os dons de curar, de milagres, etc. Então, temos aí a manifestação dos dons espirituais, que notadamente percebe-se, não é? Não adianta querer buscar outras informações, são essas contidas nas cartas de Paulo. Então, a gente entende que os dons espirituais operavam na vida da igreja de uma forma geral. Quando eu falo vida da igreja, eu incluo também os apóstolos, os que vieram depois, os presbíteros, não é? Também era igreja também, preponderantemente igreja do Senhor. Muito bem, vamos em frente. Então, depois, Paulo escreve lá no capítulo 7 da carta aos Efésios, né, capítulo 4, perdão, quando ele fala da unidade da fé, ele fala sobre os dons ministeriais. Ele diz: a graça foi dada a cada um, é dada a cada um para o que for útil, não é? A cada um segundo a medida do dom de Cristo. Aí diz: subindo alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, a uns ele deu para apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. 5 dons, 5 dedos das mãos, completos, né, que fala da ação da igreja no tocante a ministério. Aqui nós temos o profeta no púlpito da igreja, eu não quero detalhar sobre ele, não é? Mas é aquele que prega com a inspiração profética. Temos o doutor, também está aqui entre os 5 dons espirituais, não é? Que é aquele que tem a graça de Deus, a ciência de Deus para o ensino, evangelistas e pastores e assim por diante. Muito bem. Quando a gente vai para a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta 3:1, capítulo 4, versículo 6, né? Ele diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, o que se depreende que a questão de ministério não começa em 4:7 de Efésios pelos dons ministeriais, começa pela vontade de cada um. Ele diz: se alguém deseja, excelente obra deseja. Na carta de Paulo a Tito também, ele pede a Tito: deixei você em Creta para que você pusesse as igrejas em ordem. Isso é muito importante pensar sobre essa questão de pôr igreja em ordem. E que também estabelecesse presbíteros para cada uma delas. Foi a orientação de Paulo. Na primeira carta de Timóteo, também 4:6, diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Então a gente vê que existe muito da participação humana nessa questão, mas tudo vem pela graça de Deus. Quando se trata dos dons espirituais lá atrás, a gente olha para a igreja. Quando se fala dos dons ministeriais, a gente olha para o púlpito da igreja, para os pastores, para aqueles que estão lá na frente administrando a obra do Senhor, cuidando da manutenção da igreja no sentido espiritual. Muito bem. Então não há, assim, de uma certa forma, uma ligação intrínseca entre os dons ministeriais com os dons espirituais e muito menos com os dons de serviço citados no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, que a gente vê que há inteligência, ou seja, Deus dá graça, Deus capacita. E a gente vê lá no livro de Números, né? Números, quando Aholiabe e Bezaleel foram separados, cheios do Espírito Santo, para trabalhar com ouro, com buril, para poder fazer as obras do tabernáculo. Isso também acontece no Novo Testamento em relação a isso. Então é apenas poder separar essas questões entre a manifestação desses dons e a utilização deles. Lá no Romanos 12, ele é extensivo a toda a igreja, a todo o ministério. Aí não tem diferença nenhuma entre presbítero, se é diácono, se é membro da igreja apenas, não. É a participação de todos para
o corpo de Cristo, para o serviço da igreja, para atender às necessidades da igreja e fazer o que precisa ser feito no trabalho social. E ele explicita bem isso na Carta aos Romanos, quando ensina lá. É interessante pensar nisso, né? Aí quando a gente vem para a Carta aos Coríntios, temos toda essa descrição dos dons espirituais, como já disse, não é? É um momento, aí sim, né? Isso aí vem de lá do Pentecostes, as experiências, e agora elas são aclaradas quanto ao uso, para que não houvesse uma balbúrdia na igreja, né? Tanto que ele ensina, se você estiver falando em línguas na igreja, não houver quem interprete, ele diz, olha, fique calado e fale consigo mesmo e com Deus, para não haver confusão. Então a balbúrdia, a gritaria, essas coisas, muitas vezes a gente só tolera quando tratamos com novos convertidos, ele não tem experiência, recebeu como eu recebi no início da minha fé, um ano depois do batismo com o Espírito Santo. Eu sei o que significa isso, mas já tinha recebido uma boa dose de ensino bíblico, para mim não foi tão difícil compreender isso, não é? Mas me fez entender as coisas espirituais, e ao receber a ordem ministerial, não é? Eu diria ordem ministerial, alguns chamam de unção ministerial, mas a ordem ministerial, não é isso? Então a igreja separa, porque percebe, não é? A capacitação para o ministério, isso é perceptível a partir do trabalho de cada um presbítero oficial da igreja que serve a igreja. Pois bem, começa pelo episcopado, depois vem os dons ministeriais se manifestando a partir do trabalho da obra de cada um. Essa divisão de tempo dos acontecimentos que eu queria apenas que ficasse claro no entendimento de cada um, para não misturar também cada grupo desses dons aqui, como eles acontecem, como nós somos alcançados por eles, não é? Que é importante. E aí você pergunta para mim, né? Se a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, tem igrejas aí tradicionais que não aceitam o batismo com o Espírito Santo, são chamados cessacionistas, que para eles os dons, né? O batismo com o Espírito Santo já parou lá atrás. É um engano. Claro que não parou lá atrás, continua como sempre, mas fazem teologia, se formam a pastores, vão exercer os seus ministérios. A diferença, eles vão me perdoar nisso, não é nenhuma em termos de salvação, de conquista de almas, de vidas, de organização da igreja, de condução da igreja. Isso não interfere em nada, mas tem uma coisa, o negócio é você trabalhar com as ferramentas que Deus dá. E a outra é você trabalhar com as suas próprias ferramentas. Enche-se de teologia e vai fazer a obra. São as suas ferramentas, é o seu conhecimento, a sua capacitação humana, ok? Mas a concessão dos dons é exatamente para facilitar o trabalho. Isso não é a graça do Senhor e a manifestação dos dons ministeriais, subindo alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Realmente isso não acontece. Aí não é a questão de dizer o outro foi separado de uma maneira legítima e o outro não. Nada, não dá para se discutir o mérito dessas questões. Ficamos com a Bíblia, com a palavra de Deus. É tão importante que a gente a compreenda de maneira saudável para a nossa vida. Então, um grande beijo, Deus abençoe. Aí tenham um grande proveito com as lições desse trimestre aqui que trata dos dons espirituais e, na sequência, os dons ministeriais, né? Peça a Deus que te dê um bom professor de escola bíblica dominical, para você não chegar lá e ficar escutando pessoas falando de tantas coisas, menos do tema proposto para ministração da lição da escola bíblica. Um beijo a todos, Deus os abençoe no nome de Jesus. Grande abraço.